Agora nós estamos aqui no Fórum de Lagoa Vermelha para conversar com o Dr. Gerson Lira, que é o juiz eleitoral da 28ª Zona aqui do Rio Grande do Sul, para comentar uma decisão que foi emitida nessa semana pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, que determinou a cassação do prefeito Léo Tessaro e também do seu vice e a realização de novas eleições em Caseiros. Dr. Gerson, bom dia para o senhor. O juízo aqui de Lagoa Vermelha já trabalha com a possibilidade de realizar novas eleições, já se inicia também a organização para um novo pleito? Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Ricardo, o que se tem de concreto hoje? É uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, por meio da qual houve a cassação do prefeito e vice-prefeito de Caseiros e a determinação de novas eleições. Tá? É isso que se tem hoje de concreto. Quando esse procedimento iniciará, primeiro depende da publicação do acórdão. Até que isso ocorra, nada será feito, não haverá nenhuma determinação por parte da Justiça Eleitoral aqui de Lagoa Vermelha. Eu creio que, em função de não ser mais possível a publicação antes do recesso, porque hoje é o último dia, né, antes o recesso inicia amanhã, então essa publicação do acórdão do TRE se dará no início do final do recesso, que é dia 9 de janeiro, que retomamos as atividades. O recesso vai até dia 7, mas como é sábado, então na segunda-feira, na prática, né? A partir então do dia 9 é que haverá publicação, pode ser no dia 9, no dia 10. A partir da publicação é que as determinações dando cumprimento ao acórdão, à decisão do TRE, é que serão tomadas pela Justiça Eleitoral. Aí, na prática, como funciona? O TRE, ele publica o acórdão, nos comunica aqui, oficia para a Justiça Eleitoral de Lagoa Vermelha, é aberto um procedimento administrativo, um processo administrativo que dará início então a essa tomada de decisões direcionadas para as eleições suplementares. Tá? Haverá determinação daí da saída, enfim, do cumprimento da cassação, saída do atual prefeito e do vice, a assunção do presidente da Câmara de Vereadores e a partir daí então se dá início ao processo eleitoral. Mas pontua aqui uma questão. O procedimento eleitoral, as eleições suplementares, melhor dizendo, elas serão reguladas por uma resolução do TRE. É ele que vai definir datas, quando inicia então as convenções, o período de candidaturas, o período de propaganda e o dia da eleição propriamente dito. Tudo isso será definido por decisão do TRE via resolução. Então, até o momento, não se tem ideia de datas, de nada, não iniciou nada ainda. Né? Doutor, a gente sabe que ainda existe a possibilidade do recurso pelo Léo Tessaro, também pelo Mário Comparim. Mesmo que eles recorram, agora a Brasília, né? Ainda assim, esse trâmite da realização de novas eleições, ele não é interrompido, mesmo assim? Bom, a questão dos recursos, Ricardo, enfim, é uma questão um pouco mais complexa, porque sim, é possível, toda a decisão judicial é passível de recurso, a decisão do TRE também pode ser impugnada via recurso, é uma decisão, de fato, é um recurso de fato que vai para o TSE, porém esses recursos, na situação concreta agora, ele não tem efeito suspensivo. Né? Significa o quê? Que a decisão do TRE ela será cumprida, salvo se os interessados, enfim, quem postular o recurso, solicitar um efeito suspensivo e o tribunal conceder o efeito suspensivo, é que se interrompe. Do contrário, o que se tem hoje, como eu disse, de concreto, é essa decisão do TRE que será cumprida a partir do momento em que a decisão for publicada, né, no órgão oficial, como eu disse, que se dará lá no início de janeiro. Uma outra questão que surgiu depois da decisão dos embargadores em Porto Alegre, do Dr. Gerson, é com relação à lei da ficha limpa. A partir dessa decisão que condena Léo Tessaro e também Comparim, eles vão poder participar de outras eleições ou também ficam impedidos agora?
O acordo não faz referência a essas consequências legais, né? Ali poder participar ou não de próximas eleições municipais decorre de uma outra razão, que não é da ficha limpa, né? No caso ali, o candidato, enfim, o prefeito, melhor dizendo, ele se elegeu, ele foi reeleito, né? Então, numa próxima eleição, ele não poderia, em tese, né? Estou falando em tese aqui, concorrer porque seria uma terceira eleição, e isso a Constituição proíbe, né? Certo. Na diferença dessas eleições suplementares para essas eleições regulares, né, normais que nós temos, doutor, os prazos são mais curtos, o senhor falou da campanha, de indicação das chapas, é um período menor por ser suplementar? Sim, é um período menor porque é uma circunstância excepcional, né? O que nós temos aqui 2 anos já de mandato do prefeito, e aí haveria mais 2 anos para a próxima eleição municipal. Então tudo tem que ser feito num prazo reduzido. O que a lei eleitoral, o Código Eleitoral prevê? Que essas eleições suplementares elas se realizem no período de 20 a 40 dias, imagino eu, a contar da decisão do TRE, ou da publicação da decisão. A partir desse momento, então, de 20 a 40 dias. Então, é esse o período que em princípio, o TRE vai trabalhar ao formular essa resolução. E nela vai constar todos os períodos, né? Candidatura, convenções, candidatura, registro, né? O período de propaganda e a data da eleição mesmo. Até para nós seguirmos atualizando a nossa audiência aqui, eu vou relembrar aqui alguns pontos que o Ministério Público alegou nesse recurso, que depois foi aceito pelo TRE e depois gerou a condenação. Segundo o Ministério Público, nesse processo em questão, a promotoria então relata que na véspera da eleição houve abordagem de um veículo que era conduzido por um CC da Prefeitura de Caseiros. Ele transportava outros 2 seguranças e embaixo do banco desse carro foi encontrada também uma caixa com R$5 mil em dinheiro. Na avaliação do Ministério Público, há indícios de atos preparatórios para a captação ilícita de sufrágio, que seria a compra de votos, e o órgão também identificou que esses gastos com as seguranças e com os veículos, ou com o veículo, não foram declarados pelos candidatos. E aí estaria, então, o crime, ou esse ilícito, né, que é previsto, então, a pena de cassação ou delegação dos diplomas dos condenados. O senhor também foi juiz, não é, doutor, desse processo em primeira instância, mas acabou concedendo um parecer favorável a Léo Tessaro, né, para que fosse interrompido, então, esse processo e ele continuasse com a sua gestão. Nesse sentido, o senhor também acha que as provas não foram tão robustas, são frágeis desse processo, doutor? Houve, então, esse processo que tramitou, né, logo após as eleições, uma representação do Ministério Público alegando esses 2 fatos. Aqui, em primeiro grau, na sentença minha, eu entendi, então, pela improcedência da representação. Eu não quero entrar no mérito, enfim, da análise da prova que foi feita, até porque isso consta da sentença, e a sentença é pública, ela pode ser acessível para quem quiser, enfim. E aqui foi julgado improcedente. Dessa improcedência, o Ministério Público apresentou recurso, e lá no tribunal, o que nós tivemos aí na sexta-feira foi o julgamento desse recurso, e numa votação de 5-2 foi modificada a minha sentença, né? Foi revertida, digamos assim, a decisão, determinando a cassação e novas eleições. A gente sabe que a contratação de seguranças nas eleições não é algo incomum aqui na nossa região, não é só de Caseiros, a gente fala também de outros municípios. Esses menores acabam contratando, essas pessoas vêm de fora para trabalhar, né, nas eleições, doutor. Existe algum outro processo também nesse sentido, tramitando aqui no Fórum de Lagoa? Não, que eu lembre é apenas esse que houve esse tipo de relato num processo, enfim, que teve por objeto o julgamento foi esse, não recordo de outro, não. Para nós encerrarmos também aqui, doutor, alguma orientação especial para os eleitores de Caseiros nesse momento instável que se vive na política local? Ricardo, como eu disse, estou me manifestando aqui do que há de concreto hoje, né? Podem haver muitas especulações de como que vai se proceder, de como que vai ficar esse período de final de ano, enfim. Por parte da Justiça Eleitoral, nesse período do recesso não haverá nenhuma determinação. Então as coisas elas continuam como elas estão hoje. A partir do momento em que for publicado o acórdão, repito,
que será ali a partir do dia 9 de janeiro, com a publicação e essa comunicação que o TRE faz para a Justiça Eleitoral de Alagoa, é que o juiz daqui, no caso serei eu ainda, daremos cumprimento. Qual é o cumprimento? A determinação de afastamento do prefeito e vice, em razão da cassação proferida pelo tribunal, e a assunção do presidente da Câmara, e se dará início ao procedimento aí das eleições suplementares, mas, repito, cuja regulamentação será dada numa resolução do TRE. Bom, vamos aguardar então esses próximos capítulos que envolvem essa eleição, a possibilidade de eleição em Caseiros. Dr. Gerson, obrigado pela sua entrevista, a disponibilidade em receber aqui no seu escritório. Desejamos aí também um bom descanso agora nesse período de recesso e até breve. Obrigado, Ricardo. A Justiça Eleitoral ela está sempre à disposição, né? Inclusive pós-recesso aí, né? Em função dos fatos, o cumprimento, e estaremos à disposição para maiores esclarecimentos, porque afinal de contas também devemos dar explicação de como se procederá ali com a comunidade de Caseiros em eventual novas eleições. Tá certo. Juiz eleitoral da 28ª Zona do Rio Grande do Sul, Dr. Gerson Lira, conversando conosco a respeito dessa decisão do TRE, que pediu a cassação dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Caseiros e também a realização de novas eleições.